Semana passada nós tratamos um pouquinho, obrigado gente, Deus abençoe. Semana passada nós tratamos um pouquinho abençoadas. Isso aí, isso é legal, vamos fazer isso de novo, né? Semana passada nós falamos da diferença entre o abençoado e o amaldiçoado, e já estamos na terceira semana tratando do mesmo tema, da bênção de Deus, de quem é um abençoado, de como ser abençoado. E essa semana nós vamos falar a verdadeira batalha para ser abençoado. Repete comigo: a verdadeira batalha para ser abençoado. Mas para ser abençoado eu preciso batalhar? Sabe, às vezes sim. E não é uma batalha da forma como você está pensando. Mas hoje nós vamos ver, dentro da ministração, nessa manhã, aquilo que o Senhor vai falar. Fique atento. A minha oração é que Deus lhe dê graça, lhe dê revelação, abra os olhos do seu coração, para que você possa entender muito mais do que no cognitivo, mas para que você possa ter luz no seu coração e receber essa palavra e por ela ser transformado. Eu digo amém sobre a sua vida. Então, eu estou dizendo isso porque a maldição, ela começa da palavra da lei que foi instituída pelo próprio Deus, e a lei, os 10 mandamentos, ela provoca a carne do homem, provoca o desejo do homem de fazer, de demandar, de agir, de fazer alguma coisa com o princípio, com o desejo de no final ser abençoado por Deus. E nós podemos citar dezenas, inúmeras, centenas de exemplos dentro da Bíblia, mas preste atenção nisso. Quando você está debaixo do favor de Deus, quando você está debaixo da graça de Deus, quem trabalha é Ele. Diga: Deus trabalha. E isso é maravilhoso, por isso nós precisamos de revelação. A revelação é necessária para nós compreendermos o tamanho desse amor, dessa graça e dessa bondade. Quando você se coloca debaixo do favor de Deus, Ele está trabalhando, Deus está agindo em você, Deus está agindo por você e Deus está agindo através de você. Eu vou repetir: quando Deus trabalha, Deus está agindo em você, Deus está agindo por você e Deus está agindo através de você. Na lei não. Debaixo da lei, quem é ativo é você que está trabalhando, tudo depende de você, de cumprir, de obedecer, de se esforçar, de procurar fazer o seu melhor. E o que acontece? O Deus desse mundo, e isso nós vamos ficar um pouquinho para a semana que vem, o Deus desse mundo cegou o entendimento, para que o povo pudesse olhar para toda a situação e achar que é melhor depender de si próprio, do seu esforço, da sua capacidade, da sua inteligência, dos seus recursos, do que depender de Deus. Então o diabo ele cega o entendimento das pessoas. E o que acontece? O crente ele não desfruta dessa bênção toda. Por quê? Porque ele não consegue crer totalmente no poder de Deus que é destinado a cada um de nós pelo Evangelho. O Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, é o favor imerecido. Diga: imerecido. Então é preciso que a gente tenha revelação a respeito disso, porque para seguir a lei ninguém precisa de revelação. Se você se comportar, você é abençoado; se você não se comportar, você é amaldiçoado. Se você fizer o certo, você é premiado; se você fizer o errado, você vai ser punido. Ninguém precisa de revelação para entender isso, mas para entender um Deus que nos ama, independente da situação e da circunstância, e que nos abençoa não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que o Senhor Jesus fez. Essa é a revelação do Evangelho. Do Evangelho que muda a vida, que muda a história, que muda a família, que restaura pessoas, que a gente vê ao longo dos anos quantas e quantas pessoas deixando a vida triste de pecado, horrorosa, de dívidas, de complicações, serem restauradas e transformadas. Vamos avançar um pouquinho. Romanos 1, 16 a 17. Hoje eu vou mostrar exemplos para vocês a respeito disso. Romanos 1, 16 a 17, me permita ler os textos e não comentar muito, porque senão o tempo não dá. E o pastor Léo já olhou para mim quando veio me dar um abraço de cara feia, mostrando o relógio. Então assim, Romanos 1, 16 e 17 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17 diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu vou repetir para você: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não é na lei, não são nas obras, não é na sua capacidade. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Pai dá revelação para nós e diz assim como está escrito lá no Antigo Testamento: o justo viverá por fé. Vamos avançar. Ainda em Romanos capítulo 2, versículo 4, o Espírito Santo fala por Paulo assim:
Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? É a bondade de Deus que te leva à mudança de mente, ao arrependimento. Não é a força da lei, não é a obediência a mandamentos, mas é a bondade de Deus. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. A fala maliciosa que se diz por aí é que a graça ela é permissiva ao pecado. Não, a graça é o remédio de Deus para que você não seja mais escravo do pecado. Por isso o Senhor Jesus disse que se você conhecer a verdade, e a verdade está aqui, ela vai libertar você. Então o pecado não terá domínio sobre você. Mas eu não vou pecar? Vai. Mas você não é mais um escravo do pecado. Você não é mais dependente daquele pecado. Se você vive subjugado por um ódio, por um ressentimento, por um vício, por alguma coisa, Deus liberta você através do poder da graça na sua vida, do poder do próprio Cristo na sua vida, e não vai depender nem demandar do seu esforço. Quem está me entendendo diz amém. Então o Evangelho, a graça de Deus é revelada para nós através do Evangelho. Esse Evangelho são boas notícias, não é nada enfadonho, mas é algo bom, é algo maravilhoso, que nós não estamos mais debaixo desse rigor de regras que nunca ninguém conseguiu compreender, nem conseguiu cumprir, e sim é a bondade de Deus que faz a nossa mente mudar e ser transformada. E nós vamos ver isso nessa manhã, num exemplo do povo de Israel, lá desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Mas antes eu quero dizer uma coisa para você. Como eu já disse semana passada, isso aqui não tem a ver com Israel, nem tem a ver com Faraó, não tem a ver com Moisés, nem tem a ver com Arão. Isso tem a ver com você e com Jesus. Quem me entende diz amém? Pai, mais uma vez eu me coloco na Tua presença e junto com todos os meus irmãos eu peço revelação. Pai, revela, abre os olhos do nosso coração para que possamos compreender a maravilhosa bênção de Deus, a Sua graça sobre cada um e sobre todos nós, em nome de Jesus. Quem diz amém? Então vamos entender essa questão, o povo debaixo do favor de Deus, tudo começa a partir daí. Nós sabemos que Deus, ele tira o povo do Egito com mão forte e conduz esse povo atrás de uma promessa, leva esse povo para a terra da promessa, para a terra prometida. Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês por alguns detalhes importantes entre a saída do povo do Egito e o Monte Sinai. Nós vamos fazer um recorte rápido de toda essa trajetória do povo de Israel. O livro de Êxodo, no capítulo 13, versículos 21 e 22, diz assim: o Senhor ia adiante deles. Isso por si só já é extraordinário. Quem ia diante do povo? O Senhor. O próprio Deus ia adiante dele, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. 22, a coluna de nuvem nunca, diga nunca, nunca se afastou do povo durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Deus ia com o povo. Essa é a promessa de Deus, essa é a proposta de Deus, caminhar com o seu povo, cuidar dele como uma nuvem, no sol do deserto, não apenas para guiá-lo, mas também para protegê-lo do calor, da radiação do sol e de tudo aquilo que poderia causar de dano, de mal àquele povo. Mas de noite, quem já foi ao deserto sabe como é, aquele calor insuportável do dia se transforma num frio muito intenso de noite. Por quê? Porque não existe, o ar atmosférico ali é muito rarefeito, então a influência dos raios do sol é tremenda de dia, mas também a influência da madrugada, da noite, que vem da atmosfera também é muito forte. Então de dia era uma nuvem, mas de noite era fogo que aquecia, que mantinha a temperatura agradável, para que o povo pudesse caminhar de maneira abençoada, cuidada. E eu não estou falando aqui de meia dúzia de pessoas, nem de uma família, como foi com Abraão no passado. Quando o povo sai do Egito, são mais de 600 mil homens, e os homens ali não eram contados os menininhos, nem os adolescentes, nem os jovens, é a partir de uma determinada idade, 600 mil homens. Isso dá, numa conta razoável, algo entre 2 a 3 milhões de pessoas, fora outros escravos e outras pessoas que viviam no Egito e que fugiram e que foram embora junto com o povo de Israel. A questão é, quando Deus tira Israel do Egito, não estava debaixo da lei, nem existia lei. O que existia era a maneira de Deus de cuidar do seu povo.
pela graça, pelo favor, pela bondade, pela presença, baseado em um relacionamento. Agora, nessa jornada, mesmo na primeira parte da jornada, houve muita murmuração, houve muita reclamação por parte do povo, houve muita dificuldade, e o povo ficou em determinado momento ilhado entre o Mar Vermelho, montanhas e o exército do Egito que vinha. Mas mesmo no meio daquela murmuração, eu estou mostrando isso para você entender que não é o pecado que vai afastar a bênção de Deus. Pastor, isso é muito perigoso. Dizer que eu posso pecar, não estou dizendo que você pode, mas eu estou dizendo que não é o pecado que vai afastar a bênção de Deus da sua vida. Não é. Preste atenção nisso. Por quê? Porque o pecado ele gera condenação, e essa condenação, essa sim, é que te afasta de Deus. Quando você peca, você fica envergonhado, você fica culpado, você fica condenado, você não tem força para orar, não tem fé para confiar de que Deus vai abençoar você. Não é o pecado. Aqueles milhões de pessoas, será possível que não tinha nenhum pecador? Ninguém olhou para a mulher do vizinho, ninguém fez fofoca, ninguém mentiu, ninguém sonegou, não havia cobiça, não havia inveja, tudo isso tinha no meio do povo, nós sabemos disso, mas ainda assim, Deus estava presente na nuvem e no fogo, e quando o povo ficou ilhado, ficou cercado, ele abriu o mar para que todos eles passassem aos pés secos. Todo mundo conhece essa história. Essa é a bondade de Deus, essa é a vontade de Deus lidar com o seu povo. E quando sai do Mar Vermelho, eles continuam caminhando no deserto, e assim, no meio daquela jornada, obviamente logo ia ter sede, ia faltar água, afinal são 3 milhões de pessoas. Quantos litros de água é necessário para sustentar 3 milhões de pessoas no deserto, fora animais? É muita quantidade de água, não dá para carregar, não tinha como carregar toda a quantidade de água que eles precisavam. Então, quando eles estão andando, milhões de pessoas, eles têm uma visão de um oásis no deserto, mas não é aquela coisa que você vê nos filmes de Aladim. É um oásis que tem poço e tem algumas palmeiras e está no meio do deserto, e eles correm para lá, para quê? Na intenção de conseguir encontrar água. No oásis tem verde, ali vai ter água, e quando chegaram lá, de fato tinha água, mas a água era amarga. Sabe por quê? Porque Deus não cuida do seu povo na medida da vista, na medida da presunção ou daquilo que o indivíduo, o próprio povo espera que seja. Olha o que o texto diz a respeito disso, Êxodo 15, 23 a 27. Por fim chegaram a Mara, e no entanto não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que vamos beber. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, e Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. Ali o Senhor os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem aquilo que é certo diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma, diga nenhuma. Você consegue ler o que está escrito ali? Nenhuma das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou aquele que cura vocês. Nesse momento Deus se revela como Jeová Rafá, o Deus que cura todas as enfermidades. Ninguém ficou doente. Ninguém ficou doente. Ninguém foi queimado pelo sol. Ninguém foi afligido pelo frio. Não houve nenhuma gripe. Ninguém pegou uma pneumonia. Não houve nada disso. As serpentes não mordiam o povo. Os escorpiões não chegavam perto do arraial, porque o Senhor guardava aquele povo. Mas as águas eram amargas. O que eles podiam fazer? Reclamar. E vamos e venhamos, a gente fica criticando eles, mas a gente reclamaria também. Se você fica com sede, você reclama. Imagina 2 milhões, 3 milhões de pessoas precisando de água, e sem água a gente sabe que morre no deserto, não tem vida. Então o povo começou a reclamar e a murmurar. E como é que Deus responde ao povo? Responde ao povo com uma praga? Não. Responde ao povo com uma repreensão? Não. Responde ao povo com Cristo. Diz assim: Moisés, pega esse pedaço de madeira, diga madeiro, e joga nas águas. Está apontando para a cruz, porque toda a resposta de Deus para toda e qualquer situação é Jesus. E quando joga a cruz ou o madeiro na água amarga, no poço de Mara, as águas ficam doces. O que significa isso? Não tem a ver com água necessariamente,
mas tem a ver com a sua vida, com a amargura, com a dificuldade que você lida no seu dia a dia. Quando você coloca Jesus no centro da sua história, deixa Ele, permite que Ele guerreie as suas guerras, que Ele faça parte dessa história e desista de andar debaixo da lei. O que é andar debaixo da lei aqui? Andar debaixo da lei é você continuar se esforçando com boas intenções para cumprir tudo aquilo que você acha que Deus quer de você, mas afasta o seu coração dele e os seus olhos estão simplesmente na sua força, no seu esforço, naquilo que você pode fazer. O que o povo podia fazer? Nada. O que Deus mandou fazer? Joga um pedaço de madeira dentro da água. Ou seja, coloca Cristo na sua equação. Coloca Cristo não como uma variável, mas como aquele expoente que vai resolver a equação e que vai lhe trazer a resposta certa para a sua amargura, para a dificuldade da sua vida. Ele diz que as águas ficaram doces, e eu quero dizer sobre a sua vida, sobre a sua família, Deus quer trazer doçura para vocês, essa é a vontade dele é trazer doçura para você, e logo você vai descobrir qual é o segredo da batalha a ser vencida pela bênção de Deus. Então eu já estou lhe dizendo, coloca Cristo nisso. Oh meu Deus, traz revelação para nós. E ali eles beberam e puderam experimentar de todas aquelas coisas, sabe? A madeira, quando ela aponta para a cruz, e os amargores para a dificuldade da vida, eu quero dizer que quando a sede é muito grande, um copo de água te sacia muito mais. Quando o amargor está muito grande, a solução e a resposta de Deus vai abençoar você de uma maneira muito extraordinária. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem são aqueles que amam a Deus? Quem são aqueles que são amados por Deus? Pois foi nesse lugar, como eu já disse, que Deus se revela como Jeová Rafá. Porque a enfermidade é uma amargura contra o corpo, mas Deus, ele provê saúde, cura e saúde para aqueles que ele ama. Diga, eu sou amado do Pai. Meu Deus, isso é revelação, isso é o povo. E você compreende comigo que até esse momento não tinha sido lei nenhuma. O povo pecava, murmurava, reclamava, chiava, falava contra Deus, preferia voltar para o Egito, e Deus responde sempre com favor. Favor que eles não mereciam, mas com bondade e com favor. Irmão, é isso que Deus quer conosco. É esse relacionamento, essa recíproca de favor, de crer, de agradar-se em Deus, de viver na presença dEle, do Deus que supre as nossas necessidades, do Deus que supre as nossas necessidades. E a jornada continuou. Eles devem ter enchido lá uma vasilha ou outra de água e continuaram a andar. Mas logo apareceu uma outra necessidade. Deixa eu dizer algo para você. Necessidades vão aparecer todos os dias. A necessidade de hoje talvez não seja a necessidade de amanhã, mas certamente amanhã vai aparecer uma outra necessidade. E o que eu quero lhe dizer é que Deus é bom e Ele supre as suas necessidades. Ele supre cada uma delas segundo as riquezas de Deus, do seu trono em Cristo Jesus. E o povo começou a ficar com fome, mas eles tinham animais, mas se matasse cada um o seu cabrito, em uma semana eles não teriam mais nada. E os animais, eles eram sementes, fala semente. Eu vou te dizer por quê. Porque só tinha uma exigência da parte de Deus para aquele povo. Todos os dias, de manhã e de tarde, um animal precisava ser morto sobre o altar. Porque esse é o segredo de você ser um vencedor na batalha para a bênção. Matar um animal? Mas você hoje não precisa matar um animal, porque aquele cordeiro que era morto todos os dias para o povo de Israel, ele já foi morto definitivamente por mim e por você na cruz do Calvário. Eles lá dependiam do sangue do animal, e eles estavam debaixo desse sangue, da cobertura desse sangue, e isso era garantia. Diga, o sangue é a garantia da bênção de Deus. Qual é a garantia da bênção de Deus? O sangue, porque o sangue do cordeiro apontava para Cristo. A garantia não era a obediência deles, a garantia não era a santidade deles, a garantia era o sangue. Por que o Deus desse século cega o nosso entendimento? Para que a gente não veja o poder do sangue. Nega
o poder do sangue. Banaliza o poder do sangue quando galinhas e outros animais são mortos nas esquinas das ruas. Banaliza aquilo que era feito e o sacrifício que foi feito por Jesus. E quanto mais nós entendemos e acreditamos na banalização, menos poder de Deus atua na nossa vida. Os nossos olhos precisam estar nele. Para a semana que vem, talvez eu diga sobre isso. Tem 2 mistérios do Antigo Testamento que foram revelados no Novo. O primeiro é a igreja, somos nós. E o segundo é Cristo em nós, esperança da glória. Oh, meu Deus, isso é revelação. Revelação, é pura revelação. Vamos continuar no texto, porque senão eu fujo dele. E o pastor Léo daqui a pouco vai levantar a plaquinha para mim e dizer assim, seu tempo acabou. Êxodo 16, eu vou ler 2 a 4, depois de 8 a 10, e eu vou pulando assim por causa do tempo de fato. Toda a congregação dos filhos de Israel, toda a congregação, todos eles murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos, deixa eu dizer de novo para vocês não esquecerem, isso não tem a ver com Moisés, nem com Arão, nem com o povo de Israel. Tem a ver com você e com Jesus. Oh, lembrou? Amém. Então os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés, o que o Senhor disse a Moisés? Vou fuzilar todo mundo? Não, nada disso. Então o Senhor disse a Moisés, eis que farei chover pão do céu para vocês. A resposta de Deus para a murmuração, para a reclamação, para dizer que preferia viver na vida do passado no Egito, do que viver na vida que eles estavam vivendo agora, porque eles achavam que Deus queria matar eles. E Deus não queria matar eles. Deus não quer o seu mal, Deus quer o seu bem. E o que foi a resposta? Qual foi a resposta? Eu vou fazer chover pão. Eles precisam de quê? De pão. E eu vou dar para eles pão. Pão do céu, olha só que extraordinário, pão dos céus, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, e eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. A lei aqui necessariamente não era lei, porque a lei não havia sido dada ainda, mas naquilo que Deus planejava para o povo, que era um relacionamento. Repete comigo, relacionamento. O estatuto é a ordenança de Deus, era a vida em um relacionamento, onde o povo podia pedir, pastor Jefferson, e Deus como pai lhe concederia o desejo do seu coração. É o Deus que supre a sua necessidade. Mas não parou por aí não, tem mais. Vira para quem está ao seu lado e diga, tem mais. O versículo 8 diz assim, Moisés continuou, isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, de manhã Deus ia dar pão, mas ele diz assim, à tarde ele vai lhes dar carne para comer, carne de tarde, pão à vontade pela manhã. Por quê? Porque o Senhor ouviu a sua oração, porque o Senhor ouviu o seu clamor, porque o Senhor ouviu a sua fé? Não, porque o Senhor ouviu a sua murmuração. Que Deus é esse que responde murmuração com bênção? É o seu Deus, ele responde murmuração com bênção. Basta você estar debaixo do sangue da aliança que foi feita no altar, entre Jesus e Deus, e nós estamos debaixo dessa aliança. Cristo é a aliança. Oh, meu Deus, revelação para nós, por favor. Então, pão para comer e pela manhã, pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixaram contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, dizia Moisés, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão, diga a toda a congregação dos filhos de Israel, cheguem-se à presença. Vamos repetir isso? O que Moisés disse a toda a congregação? Disse assim, cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu. Enquanto Arão ainda falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E sabe o que veio junto da glória do Senhor? Uma multidão de codornizes para o povo todo comer. Mas eu quero voltar aqui porque isso é muito importante e daqui a pouco você vai entender por quê. Ele diz assim, diga, versículo 9, a toda a congregação dos filhos de Israel, cheguem-se, fala, cheguem-se à presença do Senhor. Isso é Deus lhe dando através da graça.
É Deus querendo a população, querendo a congregação, querendo as pessoas perto. Diga perto. Perto. Deus estava formando um povo. Hoje Deus não está formando um povo, nós não somos o povo de Deus. Israel não é mais o povo de Deus, só simbolicamente. Hoje nós somos a igreja de Cristo, a qual em Cristo, como diz Efésios capítulo 1, versículo 22, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus e deu o Senhor Jesus a sua igreja. E esse relacionamento não é simplesmente com a igreja, que é ou que são os filhos de Deus em forma corporativa, onde existe muito mais poder, porque é uma reunião corporativa de todos os filhos de Deus. Mas é também, e diz respeito também, individualmente a cada um de nós como igreja. Hoje nós não somos mais o povo de Deus caminhando no deserto, porque hoje Cristo habita em nós. Essa é a revelação, esperança da glória. A cruz de Cristo, ela é muito mais, e hoje é dia de ceia, a cruz de Cristo é muito mais do que Jesus morrendo pelos nossos pecados. A cruz de Cristo diz respeito a que nós morremos com Ele, já estamos crucificados com Cristo. Cristo, Deus providenciou uma morte para nós, sem que você sofresse. Nós fomos crucificados com Cristo. Para quê? Para que Cristo vivesse em nós. Lá ele estava dizendo assim, diga ao povo que se chegue a mim. Agora ele está dizendo, diga ao povo, diga a pessoa, qual é o seu nome? Eu vou morar em você. Eu vou morar em você. E a glória, diga glória. E a glória do Senhor se manifestou no deserto, e vieram as codornizes. Enquanto o povo murmurava, Deus o abençoava. Ah, meu Deus do céu. Então eu vou murmurar para Deus me abençoar. Você não precisa disso. Deus hoje não está fora, Ele não está nem perto. Hoje Ele está dentro de você em Cristo Jesus. Só precisa acreditar nisso, só precisa ter revelação dessa verdade. Mas necessidade sempre acontece. E eles saíram dali, e agora eles tinham comida todos os dias, durante todo o tempo que ele permanecesse naquele deserto. Mas faltou a água de novo. Êxodo 17, versículos 2 a 6, vamos ler o texto. Então o povo discutiu com Moisés e disse, dê-nos água para beber. E Moisés respondeu, por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Mas o povo estava com sede, queria água, e murmurou contra Moisés. E disse assim, por que você nos tirou do Egito? Para nos matar de sede. Se não é matar de fome, é matar de sede. Se não é matar de fome nem de sede, é matar na guerra, matar por doença. Mas a verdade é que ninguém morreu. Ninguém ficou doente. Ninguém. Nenhum. Nem aquele. Nem esse. Se Jean estivesse lá, nem ele. Oh, Jesus, ajuda a gente. Revelação. Coloca a mão sobre o seu coração, ora comigo assim, Pai. Me dá revelação da Tua palavra. Jesus. Então Moisés clamou ao Senhor, versículo 4. Que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. E o Senhor respondeu, passa diante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Sabe, às vezes a gente fica preso às necessidades e a palavra de Deus para nós é sempre essa. Siga em frente, continua. Não vai mudar a história, a bênção continua sobre a sua vida. Siga em frente, Moisés, sobe o monte, vai lá. Versículo 6 ele diz assim, eis que estaria ali, diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água. E o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Moisés acho que já estava sem paciência, né? E às vezes a gente fica sem paciência, com a fraqueza das pessoas, com os argumentos que as pessoas dizem, né? Usam para falar de Deus. E a gente escuta cada uma, toda semana eu escuto várias histórias aí, vocês devem ouvir também, coisas absurdas. Mas não são essas coisas que afastam a pessoa da bênção. O que afasta a pessoa da bênção é não quer acreditar que Jesus as abençoa, as ama e cuida delas.
E aí, como eu vi essa semana, não, eu preciso dar um tempo, porque eu preciso cuidar da minha cabeça, então eu preciso dar um tempo, eu preciso cuidar da minha mente, porque então eu preciso dar um tempo da igreja. Como assim? Vai cuidar da sua mente, dando um tempo da igreja? Se a sua mente ela é tratada e ela é renovada justamente pelo poder do evangelho, da pregação da palavra, as coisas não batem. Mas o que está acontecendo com essa pessoa? Falta revelação. O que falta? Revelação. Sabe, escuta muita coisa por aí, ouve muita coisa por aí. A internet é uma bênção, irmão, mas também é uma maldição se a gente não tiver filtro. Hoje é uma festa de crente falando, criticando a respeito de fazer culto de manhã, não fazer culto de noite, gente aparecendo a todo custo, criticando, falando a verdade, falando mentira, falando a ver contra, falando a favor, coisas que não edificam absolutamente em nada. Nada. Você é abençoado de manhã e você é abençoado de noite. Vou dizer uma coisa aqui, vai ficar gravado, felizmente ou infelizmente. Tem muito pastor que tem medo de não fazer o outro culto porque ele precisa arrecadar, ele tem que pagar conta. E é verdade. Isso aqui custa dinheiro. Então eu tenho uma arrecadação das ofertas de manhã, mas não vou ter o culto da noite para arrecadar de novo. Então vamos continuar, vamos manter o culto. Deus é o meu provedor, é Ele que supre as minhas necessidades, mas isso é uma questão de fé. Pode ser que tenha problema? Claro que sim. Pode ser que eu receba mensagem dizendo assim, essa semana não vai fechar, o mês passado não fechou, mas eu confio em quem para que as minhas necessidades sejam satisfeitas? Uns confiam em carros, nós vimos isso, né? Outros em cavalos. Nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Oh, meu Deus, uns se encurvam, se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Não tenho nada contra ninguém, cada um faz aquilo que acha melhor, a direção que Deus dá. Mas entenda que nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ter revelação e ser guiado por ela. Oh, meu Deus, revela para nós. A rocha aqui representa Cristo, Cristo que precisava ser espancado, porque nas feridas de Cristo nós somos curados. Então ele tinha que ser espancado, ele tinha que sofrer, porque no sofrimento de Cristo, no castigo de Jesus, ele nos deu a paz. Tudo está ligado a Ele, tudo está ligado a Cristo, nada está ligado ao seu esforço. O que o povo fez naquele deserto? Reclamou e murmurou. O que o povo faz hoje? Reclama e murmura. E Deus responde como? Com a bênção. Jesus é a fonte. João 7,37 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus deu água mineral para 3 milhões de pessoas, fresquinha, geladinha, saindo da rocha. Porque eles mereciam? Não. Porque a bondade de Deus cobria eles. Oh, meu Deus, traz revelação para nós. Agora, para ser abençoado, é preciso vencer a carne. Carne, fala carne. Quando a gente fala em carne, a pessoa pensa logo em pecado sexual. Pecado sexual, de fato, é uma obra da carne, mas carne é muito mais do que pecado sexual. Carne é orgulho, carne é soberba. Carne é você achar, ou a pessoa achar, que sozinho consegue merecer a bênção de Deus. Carne é fazer como Babel fez. Vamos nos juntar aqui, vamos fazer uma torre e chegar até o céu. Nós vamos ser igual a Deus. Isso é carne. Carne é a tentação que o diabo faz a Jesus. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E o que a carne grita dentro de nós? Eu tenho o poder de Deus. Pedra, pum, vira pão. Isso é carne. Não tem Deus nisso. Consegue entender o que é carne? A carne ela é excitada pela lei, ela é provocada pela lei, ela é provocada pela demanda, e o diabo usa isso contra nós. Então se tem uma batalha que precisamos lutar o tempo todo, é a batalha contra a carne, a carnalidade que está presente. Embora você já tenha sido crucificado com Cristo, a lembrança da carne continua permissiva, perniciosa na sua vida. Então essa é uma batalha. E como é que você pode lutar contra a carne? Eu vou dizer para você, não é com a sua justiça própria, não é com a sua força, nem é com seus méritos pessoais, mas é com a bondade de Deus. A lei potencializa, mas a graça e o favor de Deus te abençoa. Êxodo 17, 11 a 16 fala de uma guerra, a primeira guerra do povo de Israel depois que saiu do Egito.
Quando Moisés levantava a mão, isso é uma guerra contra os amalequitas, e Amaleque representa a carne, as obras da carne. Quando Moisés levantava a mão do alto do monte, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Debaixo do favor de Deus, você vence a carne. No seu esforço próprio, você perde para ela. Debaixo da graça de Deus, Ele te livra do pecado, Ele te livra da pornografia, Ele te livra da masturbação, Ele te livra do ódio, Ele te livra do ressentimento, Ele te livra da cobiça, Ele te livra da inveja. Pastor, eu não faço nada disso. Paulo diz lá em Romanos 7 que esse era um problema dele. Sabe qual é o 10º mandamento? Não sabe, né? Quem lembra disso? 10º mandamento é não cobiçarás. E Paulo diz lá em Romanos 7... quando eu penso que não cobiçarás é pecado, aí que eu tenho vontade de cobiçar. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a carne gritando. Então você vence a carne quando o favor de Deus, Moisés representa o favor de Deus, quando as mãos de Moisés estão erguidas e tinham que botar Moisés sentado numa pedra, Arão e Hur sustentaram os braços dele para que a bênção pudesse vir. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não precisa que ninguém fique sustentando os braços dele para abençoar a sua vida. Ele não precisa ninguém ficar sustentando ele, não. Nós vimos a semana passada lá em Isaías 59, os braços dele estão estendidos sobre nós. O braço forte de Deus é Jesus. Ele está sobre a nossa vida, estendido na nossa direção. Então Amaleque, a carne, ela é vencida debaixo do favor de Deus, não na sua força. Como é que eu faço? Reconhece a fraqueza, fala a verdade. Eu não consigo me livrar disso. E convida Jesus para a sua guerra. Deixa ele lutar as suas batalhas. Deixa ele brigar no seu lugar. Quando você trabalha, ele descansa. Quando você descansa nele, ele trabalha por você. Ele trabalha em você. Ele trabalha através de você. Essa é a graça. Esse é o favor de Deus sobre nós. E toda vez que o favor vinha, Israel prevalecia. E toda vez que a mão abaixava e o favor não abaixava, e ele dependia da sua força, eles estavam lutando sozinhos. Você não cansou, não? Não cansa de trabalhar todo dia, parece que o salário nunca dá para nada? Não cansa de lutar com seu filho, com o adolescente, ou com seu pai que não te compreende, nada muda? Não cansa de ficar se esforçando, talvez já tenha feito promessa, feito jejum, daqui a pouco vai ter o jejum do 2º semestre, e a sua vida não muda. Sabe, não adianta você ficar lutando com a sua força. Permita que o Senhor lute a sua guerra. O que Ele quer um relacionamento. Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça, do favor de Deus. É a bondade de Deus que muda a sua vida, não é a sua força. Isso é lei, é carne. A carne é você querer lutar. A graça de Deus é Deus lutar no seu lugar. Por que alguém ainda insiste em merecer? Oh meu Deus, traz revelação para nós. E tinha alguém lutando aquela guerra lá embaixo, o nome dele era Josué. Eu estou contando a história, porque se eu ler tudo aqui, eu vou economizando tempo. E Josué é uma figura de Cristo. Aliás, o nome Josué é Jeová salva, como Yeshua, que é o nome de Jesus, que Jeová é salvação. Ele é uma figura de Cristo. A lei trouxe o povo de Israel até a beira da promessa, mas não pôde entrar lá. Mas Josué, na morte da lei, na morte de Moisés, ele conduz o povo para a terra prometida. Essa é a função de Jesus, levar você até a terra da promessa. Mas a única forma é confiando nele, é ficando debaixo desse favor. E nós sabemos que no final dessa história, o versículo 15 diz assim, aliás, vamos ler o 14 também. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isso para memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente, olha a promessa, eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra, diga guerra. A guerra de quem? Contra os amalequitas de geração em geração. Essa guerra não terminou até hoje. O povo físico, eu já disse para vocês, isso não tem a ver com a amalequita nem com Israel. Tem a ver com a carne, que representa os amalequitas, e com você. A guerra continua, mas nós, debaixo do favor, nós somos vitoriosos. Deus nos conduz à vitória. Josué, Jesus, nos leva à terra da promessa. Romanos capítulo 7, versículo 25, diz assim: graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus. Graças a quem? Vira para quem está ao seu lado e diga assim: foi mal. Não é graças a você. Graças a Deus, a resposta está em
Oh, meu Deus, eu quero falar a resposta. Eu disse que eu tinha uma resposta, eu tinha uma verdade, eu tinha uma solução. Como é que você recebe a bênção? Como é que você tem vitória na bênção? Graças a Deus, essa resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, ou seja, a carne, eu quero de fato obedecer a lei. Eu quero merecer. Né? Por causa de quem? Da carne. Mas por causa da carne eu continuo escravo do pecado. Mas a resposta, graças a Deus, a resposta não está na minha mente, naquilo que eu quero fazer, mas a resposta está em Jesus Cristo. Vamos repetir essa frase, a resposta está em Jesus Cristo. Qual é a sua resposta? Então existe um preço para você receber a bênção. Mas o preço já foi pago. Ora, não tem preço? É pela graça, não te custa nada. Mas o que eu posso lhe dizer é que um preço alto foi pago para que você pudesse receber isso. A graça não é de graça. Não é de graça. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Não é de graça para Cristo, mas para você é. Deixa eu tentar explicar isso melhor. A graça custou cara para Cristo, mas para nós ela é favor imerecido. Agora eu vou dizer para você uma coisa que custa caro. Você depender dos seus esforços. Isso custa caro. Muito caro. Bastante caro. Mas isso dá prazer para o homem. O homem em geral, a pessoa, ela quer bater no peito e dizer: eu consegui. Eu mereço. Eu me esforcei, eu cheguei lá. Isso é o que a carne diz. Uma vez eu estava no plantão no hospital, o médico, estava com os médicos lá, e um é crente, pastor Moisés, e ele estava contando a história que ele teve uma emergência num plantão que ele estava dando, e era um parto, precisava ser feito na hora, uma coisa complicada, e ali ele, na hora, ele disse que levantou a mão no meio daquela situação, da cirurgia que ele estava fazendo, e pediu força a Deus, agradeceu a Deus pela vitória que ele teria, e fez lá o serviço que tinha que ser feito, e deu tudo certo. Ele estava contando, dando testemunho, dizendo para nós lá: graças a Deus, Deus foi maravilhoso, Deus me abençoou. Aí na frente dele ninguém falou nada, mas quando ele saiu de perto, a conversa no grupo era assim: se ele fez o que fez, foi por causa do esforço dele, porque ele trabalhou, porque ele estudou muito, porque ele foi competente para resolver aquele problema. Carne. Aí o outro disse assim: por que vai transferir para Deus aquilo que é mérito dele, que é esforço dele? Ele é um incompetente. Eu posso até ser um incompetente, mas eu sou incompetente favorecido. Eu sou um incompetente abençoado. Eu sou abençoado, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou incompetente. Pô, Deus me trouxe até aqui por causa da minha incompetência, eu não estou nem aí para isso. O favor de Deus é o que abre as portas para nós. Qual era o problema daquelas pessoas? Eles eram malignos, eram malvados. Tem um que é discípulo do pastor Léo, que está lá na foto da célula, que disse uma dessa aí. Nem vou dizer que é pai do Leão, mas ele disse assim: foi seu esforço, foi a sua... E esse falou, porque esse cara aí, ele gosta de falar lá na frente, não disputar, nem foi o seu esforço, nada, foi Deus nada, foi o seu esforço, seu trabalho, sua dedicação, seus estudos. E eu pensando assim: esse cara, esse médico nem é tão bom assim, foi Deus mesmo. Sabe, a vida é assim. Você pode querer merecer, ou você pode depender de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Você lutar pelos seus esforços custa caro, mas você depender de Deus é maravilhoso. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, vai botar as perninhas para cima. Alguém teve que pegar o bisturi, fazer a cirurgia, fazer o processo. Mas é o Senhor que guia os seus passos. Você é abençoado. O lugar aonde você coloca as suas mãos é abençoado. É promessa. Agora eu posso viver pela promessa debaixo do favor, ou eu posso viver pelo meu esforço. Um é lei, o outro é graça. É disso que eu estou falando.
Glória a Deus. Êxodo 19. Vamos ver o que aconteceu. E agora eu estou indo para o final. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Vamos repetir esse versículo 4 aqui juntos? Aqui, ó. Diz assim: vocês viram o que eu fiz e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. É isso que Deus fez. Debaixo das suas asas estarei seguro. Murmurando, reclamando, pecando, falando bobagem, Deus os guardou, os protegeu e os guiou, até chegar onde eles estavam, no sopé do Monte Sinai. Qual era a proposta? Qual era a proposta de Deus? Versículo 5 diz assim: agora, pois, se vocês ouvirem atentamente a minha voz. O que Deus estava dizendo? Que os guiou, os guardou com asas de águia, que os protegeu e que os trouxe para perto dele. E está dizendo para o povo: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês prestarem atenção no que eu estou dizendo, se guardarem a minha aliança. Que aliança era essa? O sangue do Cordeiro, debaixo do sangue, debaixo do sacrifício, se guardarem a minha aliança. Ele faz uma promessa e diz assim: vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. E disse para Moisés: são essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. E Moisés foi falar para eles isso. O que Deus queria? Intimidade. O que Deus queria? Cuidar do povo. O que Deus queria? Trazer o povo para perto. O que Deus queria? Abençoar. Essa madrugada, quando eu acordei, era umas 5 e pouca da manhã, foi mais tarde. Obrigado, pai. Que às vezes é 3 horas da manhã, e aí é duro, porque a noite continua longa, né? Ele estava dizendo para mim: esse apartamento que você mora, meu filho, é meu. O de cima também é meu. O de baixo é meu também. Esse prédio, você acha que é de quem? Ele disse: é meu. O que está embaixo do prédio é meu. O que está em cima do prédio, ele falou, também é meu. E disse para mim: aquele prédio da 17, onde vocês reúnem, é meu. O sítio que vocês compraram é meu. E falou assim: você? Aí eu falei: já sei, sou seu. Pois é tudo meu. É o que Deus está dizendo aqui, depois lembrar disso, né? Tudo é meu. E o que eu quero fazer com isso? Eu quero abençoar vocês. Tudo meu. A gente fica preocupado como é que eu vou fazer, como é que eu vou custear, como é que eu vou pagar, como é que eu vou vencer, e fica ansioso, e tem crise de ansiedade, fica tremendo, vai parar no hospital, tem que tomar remédio, meu Deus. É tudo dele. E agora não é um povo, ele estava falando para um povo. Agora ele está falando para pessoas que habitam dentro de nós. Sabe qual é o problema? Você não acredita. Esse é o problema. Ele tem que convencer você o tempo todo de que você é abençoado, de que ele ama você, de que ele mora dentro de você. Mas você não acredita. Você continua tentando, se esforçando. Aí quando vê que o seu esforço não adiantou nada, fica zangado com Deus, vira as costas e diz: eu preciso dar um tempo. Minha cabeça está muito cansada, eu preciso dar um tempo. Como se Deus fosse ocupado da sua cabeça está cansada. Ele é o alívio, ele é a resposta, ele é a bênção. E a bênção de Deus tem um preço só: você ficar embaixo da bênção. Ou você pode ficar, ou você pode sair. A escolha é sua. Deus não amaldiçoa, Deus abençoa. Mas agora tem gente que quer fugir das mãos levantadas do Senhor. Sabe qual foi a resposta do povo de Israel? Bota o versículo 8 aí. Para nós isso parece muito religioso. Aliás, um dos problemas que existe no mundo hoje é a religião. A religião é para massagear o ego da pessoa. É o que você é capaz de fazer para poder chegar na presença de Deus. É isso que é religião. Religião para Deus é trapo de imundície. A única forma de você chegar à presença de Deus é Jesus. Se não for por Ele, não vai ter outra. E não adianta tentar Jesus mais a minha força, Jesus mais o meu esforço, Jesus mais a minha contribuição, Jesus mais nada. Ou é por Ele, ou não é. Olha o que o povo responde: Jesus, ajuda a gente, dá para revelação para nós. Vocês lembram do que eu falei, né? Vocês vão ser meu povo peculiar, trago vocês para perto de mim, a terra é minha, vou fazer de vocês um reino de sacerdotes. Então todo o povo respondeu em uma só voz. Todo mundo. Todo mundo. Não teve um.
Todo mundo respondeu em uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Essa frase aí, no hebraico, tudo que o Senhor falou, faremos, é altamente arrogante. O que o povo estava dizendo? Nós não queremos depender das suas asas nem do seu favor. Nós queremos ser abençoados, porque nós somos capazes de fazer aquilo que você falar. Tudo que você falar, nós fazemos. Não precisa me abençoar pela sua bondade. Me abençoe pela minha bondade, pela minha capacidade, pela minha força, pelo meu esforço, pela minha sabedoria, pela minha inteligência. Você vai continuar lendo aí, sabe o que Deus deu para eles? 10 mandamentos, que na verdade são 613. Por isso a lei veio. Por que a lei veio? Para mostrar que a arrogância do povo não traz ele para perto de Deus. Muito pelo contrário, ninguém é capaz de cumprir as exigências de Deus para ela. O povo estava lá, tudo certo. Oh, vem cá, pertinho de mim, debaixo das asas, e você reclamando. E Deus abençoando. Estou com fome, toma pão. Ah, eu quero carne, toma carne. Ah, eu estou com sede, toma água. Eu quero Coca-Cola, nem tinha, mas ele ia dar Coca-Cola para você tomar. Oh, meu Deus do céu. Eu quero te abençoar. Não precisa me abençoar. Eu mesmo corro atrás da minha bênção. Eu sou capaz de receber. Oh, meu Pai, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Eles rejeitaram o favor imerecido e optaram pelo favor merecido. Favor imerecido, graça. Favor merecido, lei. E o que eles receberam? A lei. Capítulo 19, 10 a 16, diz assim: vá ao povo então e consagre o dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas. Deus nunca pediu para eles lavar as roupas, mas agora eles tinham que lavar as roupas. Não pode mais chegar fedorento diante de Deus. Mas estava no deserto, no calor, né? Pois é. Ainda tem que gastar água, que vai lavar a roupa como? Lavar seco? Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque, ao redor do monte, limite, diga limite. Mas até agora não é, pode-se chegar a mim? Ah, mas agora eles querem viver pelos méritos dele, então tem limite. Você, daí para lá. Aqui, santo, eu. Aí, você. Cumpre a lei, cumpre a ordem e vê se você vai se dar bem. Marque limite no monte para todo o povo. E diz assim: tome cuidado para não subir o monte, nem tocar na sua extremidade, porque todo aquele que tocar será... Quantas pessoas morreram até ali? Nenhuma. Mas agora só de tocar no monte, está morto. Você percebe que você sair da graça para tentar merecer, é você, hoje, para eles lá ainda não, hoje é você dizer que o sacrifício de Cristo não valeu nada. Nós vamos participar da mesa do Senhor daqui a pouco, e o mais perto que nós temos de entender o sacrifício de Cristo é quando você mastigar o pão que você vai receber e beber o suco de uva, entender que aquilo ali foi o corpo de Cristo que foi maltratado, machucado, mutilado, espancado, só não foi quebrado, porque era uma promessa de que ele não teria ossos quebrados. Mas os ossos ficaram expostos, e o sangue dele foi derramado. Mas quando você tenta chegar perto de Deus no seu mérito, porque você é bom, porque você é capaz, porque você vai se esforçar para cumprir, e a pregação da lei produz isso. Se eu pregar a lei para vocês, você vai ficar chorando e arrependendo, dizendo assim: eu prometo que nessa semana eu vou ser diferente, nessa semana eu não vou fazer mais isso, essa semana vai aquilo, e aquilo, terça-feira você já pegou tudo. E aí você precisa dar um tempo. Dá um tempo por quê? Porque você está lutando com a sua própria força. A graça é o favor imerecido. A lei é você lutando com o seu próprio esforço. É a carne gritando e você perdendo. Qualquer um que chegar perto vai ser apedrejado. E se não for apedrejado, vai ser flechado. Até os animais, até o seu pet, se chegasse perto, morria. Morre todo mundo. Ninguém pode chegar na presença de Deus. A única maneira de chegar na presença de Deus é através do sangue. Não pode ter relação sexual com sua mulher, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, se santifica, se limpa, se prepara, não pode pecar, porque se pecar, vai morrer. Mas até então ninguém morreu. E o que Deus fazia? Chega perto de mim, que eu quero abraçar você. Poxa, Senhor, eu escolho a bênção, eu escolho a graça, eu escolho o favor. E dizia assim: até os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem se consagrar para o Senhor, porque senão o Senhor vai se voltar contra eles. O Deus que se volta contra
era o Deus que diz: chegue para perto. E agora Deus entrega os 10 mandamentos. E como Moisés demorou muito a descer, mandamentos escritos pelo dedo de Deus, sabe o que o povo fez? Moisés está lá em cima, a gente não sabe que fim levou esse Moisés. Faz um Deus para nós. E Arão foi lá e mandou recolher o ouro de todo mundo. Construiu um bezerro. Está aí o seu Deus que tirou você do Egito. Até aquele momento, antes deles receberem os tais dos 10 mandamentos, nunca ninguém tinha pedido para fazer bezerro nenhum. Mas no primeiro momento que eles recebem uma ordem: não terás outros deuses, eles querem um Deus diferente do Deus de Israel. Por quê? Porque a lei provoca a carne. A lei incita o mérito. E a graça é o favor para aqueles que creem e não merecem, mas que creem que Jesus é o justificador daqueles que creem. Naquele dia, 3.000 pessoas morreram no arraial de Israel. 3.000 pessoas. 3.000. Até ali, ninguém. Num único dia, 3.000 pessoas. Por que viver fora da bênção de Deus? Por que viver afastado do favor? Ali foi uma escolha deles, e hoje, a única maneira de nós vivermos afastados do favor de Deus também é uma escolha nossa. Lá em Gálatas, capítulo 5, diz: da graça você decaiu. Você decai da graça para viver debaixo da lei. Você sai do favor e da bênção para merecer. Por que nós não somos mais abençoados? Porque nós estamos tentando merecer a bênção. Por que é tão difícil prosperar? Porque você está lutando. A sua entrega do dízimo e da oferta é uma forma de barganha. Não funciona assim. Precisa ser uma forma de gratidão, de reconhecer que tudo que você tem é dele, e por isso você agradece devolvendo para ele 10%, e não para barganhar com ele, achando que ele é obrigado a te abençoar porque você deu. Dele é o ouro e a prata, tudo é dele. Ele não precisa do seu dinheiro, ele precisa da sua gratidão, ele precisa da sua fé, ele precisa que você queira ter um relacionamento com ele. O pastor Jefferson falou aqui muito bem, é o filho perdido, vacilão, que quando voltou foi abraçado. Mas nós somos a imagem daquele filho mais velho, que a gente fica todo doído, porque Deus estava abençoando o irmão e não a nós. Porque eu nunca cometi nenhum pecado contra... E Deus tem que ir lá fora, pegar você e trazer você de volta para a festa. Aí você senta na mesa de Deus, no banquete, emburrado, chateado. Eu estou aqui porque sou obrigado, mas eu não vou comer, eu não vou provar. Toma, não. Come, não quero. Você está vivendo pelo seu merecimento, mas Deus está colocando diante de você um banquete extraordinário. O pão e o vinho, a graça, o favor e a bênção de Deus. A saúde, a provisão, uma família abençoada, mas você continua lutando. Eu vou moer esse menino. Você tem cara que já ouviu isso, né? Eu vou moer esse menino até ele me obedecer. Cria um filho rebelde que nunca vai obedecer. Está lutando com a sua força. Mas Deus se preocupa com meu filho? Sim. Com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com seu avô, com você, até com seu cachorro ou gato. Sei lá, o que você tem? Tudo que diz respeito a você, Deus se preocupa. Está debaixo do cuidado dele. É só uma escolha. Que escolha é essa? Que batalha é essa? Eu escolho depender de Deus. Quantos me entenderam? Digam amém. Fica de pé em nome de Jesus.